Continuando aqui na página 51, estudo da língua. Vogal E com som de I e vogal O com som de U. Ouça a leitura das estrofes de cordéis pela professora. Eu vou fazer para vocês. Texto 1. O folheto é mostrado no cordel que é cordinha, onde o vate despendura seus romances e folhinha, para vendê-los na Europa fazendo sua feirinha. Tá? Esse é um cordel do Cordel de Franklin Machado Nordestino. Texto 2. Por que chamou-se cordel? Por ser vendido em coração. Devido lama e poeira, ficava alto do chão. Da cultura cordelista é a sua tradição. Aqui é a origem da literatura de cordel do Juvenal Evangelista dos Santos, tá? Para quem não sabe, vate significa poeta. Pode virar. Página 52. Agora o professor vai reler essas estrofes pronunciando as palavras em destaque de um modo diferente. Preste atenção à leitura. Nós não pronunciamos certas palavras da mesma maneira que as escrevemos. Por exemplo, nós escrevemos onde o vate despendura, mas nós lemos onde o vate despendura. Então, nós mudamos a forma de falar de acordo com a escrita. Nós não lemos da forma que escrevemos, tá? As palavras em destaque, a vogal O é pronunciada como se fosse U e a vogal E como se fosse E. I. Essa diferença na pronúncia acontece quando as vogais E e O não estão na sílaba forte da palavra, mas na sílaba fraca. Por exemplo, leve. Então, nós temos a palavra leve. Lé é a sílaba forte, ó, que se destaca, leve. A sílaba mais forte que se destaca é o Lé. Sílaba fraca é o V. Pronuncia leve, porque o E está na sílaba fraca. Então, em vez de pronunciarmos e lermos conforme escrevemos, o E, leve, nós lemos leve. Nós acabamos trocando, na hora de ler, a pronúncia do E pela vogal I. Bolo. Sílaba forte é o Bo, sílaba fraca é o Lo. Em vez de ler bolo, nós lemos bolo. Nós trocamos a pronúncia, escrevemos com O, mas na hora de ler, de pronunciar, nós falamos, a vogal O fica com o som de U. Muito bem. Agora vamos fazer essas atividades abaixo. Contorne a sílaba mais forte dessas palavras. Então, nós temos a palavra peteca, ouvido, brecha, surpresa, monte, grande, mané, brinquedos, queridos, encantado, instante, tempo e parado. Eu coloquei todas elas aqui e, como vocês podem ver, eu circulei com lápis, no caso, o meu pincel azul de uma outra cor. Escolha uma cor que você quiser, ou mesmo lápis de escrever. Você vai circular de cada palavra a sílaba que se destaca, a sílaba mais forte. Então, peteca, a sílaba forte é o T. Ouvido é o V. Brecha é o bre. Surpresa é o pre. Monte, bom. Grande, gran. Mané, tem acento. Toda sílaba que tem acento é a mais forte, né? Brinquedos é o quê? Queridos, uri. Encantado é o tá. Instante é o tan. Tempo é o tem. Parado é o rá. Então, todas as sílabas em destaque que eu circulei, vocês vão circular aí na sua apostila, que é a sílaba mais forte de cada palavra. Muito bem. Agora, no 2, está pedindo, copie as palavras da atividade anterior, em que a vogal E pode ser pronunciada como I e a vogal O pode ser pronunciada como U, depois pinte. Então, são elas. Ouvido, nós escrevemos com O, mas lemos com U. Querido, também, escrevemos com O, lemos com U. Monte, tá vendo? Monte, a gente escreve com E, mas no final a gente pronuncia e acaba lendo como I. Encantado, ó, termina com O, parece que nós pronunciamos com U. Grande também, escreve com E, pronuncia I. Instante, mesma coisa. Escreve com E, pronuncia com I. Brinquedo, ó, termina com O, pronunciei com U. Tempo, mesma coisa. Eu escrevo com O, pronuncio com U. E parado, nós também escrevemos com O e lemos, pronunciamos com U. Então, todas essas palavras vocês vão copiar e depois vocês vão circular as vogais. Onde termina com O, mas com som de U, ou termina com E com som de I. Circula e pinta, combinado? Então, bora fazer. Depois disso, nós vamos para a página 53, temos o exercício 3. O que você pode perceber na pronúncia das vogais E ou O, quando elas estão na sílaba forte da palavra?
Então, já foi falado aqui a regrinha, né? As vogais E ou a vogal O, então as vogais E ou O. Quando estão na sílaba forte, por exemplo, aqui, ó, mané, tá vendo? Ela tá na sílaba forte. São pronunciadas como E ou O igual à escrita. Então, ela só muda de som, por exemplo, a vogal, a palavra que termina com a vogal e que pronuncia com I, ou que tem a vogal O que pronuncia com U, somente quando a sílaba for fraca. Se a letrinha E ou O estiver na sílaba forte da palavra, nós não pronunciamos ela como I ou U, nós pronunciamos ela com o som dela mesmo, como E ou O. Por exemplo, dominó. Dominó, nós temos o acento, a sílaba forte no nó. Então, nós estamos pronunciando a letra O com o som de O, porque esta vogal está bem na sílaba mais forte. Boné, mesma coisa. O E é a sílaba mais forte, o né. Então, o E está como a sílaba mais forte, o E é pronunciado com o som de E, tá? Então, sempre que a letrinha E ou O estiver na sílaba mais forte da palavra, ela terá som de E e O normalmente. Se ela estiver na sílaba mais fraca, ela vai ter som de... O E vai ter som de I e o O vai ter som de U. Deu para entender a diferença das regras? Fácil, né? Agora, na 4, nós dizemos... A pergunta é a seguinte. Quando essas vogais estão na sílaba fraca da palavra? Então, a vogal E... Tá vendo aqui, ó? A vogal E, quando está na sílaba fraca da palavra, é pronunciada como I. E a vogal O como U, tá? Então, na sílaba forte, o E tem som de E, o O tem som de O. Normal. Na sílaba fraca, a vogal E tem som de I. Tá vendo aqui? E a vogal O tem som de U. Essa é a diferença das regras para sílaba forte e fraca quando aparece no final essas duas vogais, tá bom? Agora nós temos aqui o vamos jogar. Palavras rimadas. Então, vocês vão ter que ir lá no final da apostila. Meu brinco caiu, gente. Relaxa. Nós vamos lá no final da apostila, no anexo 3. Aqui, ó. O anexo 3. Vocês vão recortar, destacar essa folha do anexo 3. Recorta em volta, somente em volta, uma tabela. Palavra ditada, rima 1, rima 2, rima 3, tá? Eu vou voltar já para explicar as regras do jogo, para ditar as palavras e executar o jogo com vocês. Então, recortem o anexo 3 e volta para o próximo vídeo que eu vou explicar o jogo e nós faremos juntos. Até já!